Muito bom dia. Eu sou Pedro Benhaja. Isto é o resultado de um trabalho de uma equipa que está aqui no slide, como podem ver, coordenada pela doutora Margarida Lucas, da Universidade de Aveiro. Todos nós compomos uma equipa da Universidade de Aveiro. E aquilo que eu vos trago hoje são os resultados preliminares do estudo de avaliação do contributo do projeto Manuais Digitais para os resultados das aprendizagens dos alunos. Este estudo tem aqui duas componentes. Uma componente que versa sobre aquilo que são as percepções dos alunos. Nós temos os resultados divididos em dois. Os alunos é aquilo que nós vamos apresentar desta vez e, posteriormente, iremos apresentar dos docentes, os resultados dos docentes, sendo que os alunos foram o nosso grande foco, uma vez que nós conseguimos aqui fazer um matching, ou seja, uma sobreposição entre as percepções dos mesmos e as classificações ou os resultados obtidos pelos mesmos, por eles, e, portanto, basicamente, no que diz respeito àquilo que é o estudo de percepções, que eu vou apresentar na primeira parte da minha comunicação, será e versará sobre as percepções de interesse, motivação, experiência de aprendizagem, percepções sobre a competência no uso dos manuais, ou seja, num grupo com manuais digitais e num grupo com manuais em papel. Posteriormente, um estudo de classificações, ou seja, com os resultados escolares efetivos obtidos por estes alunos, em que aquilo que nós quisemos aqui foi fazer um controlo da ASE, ok? Neste caso do Estatuto Social, e controlar também a frequência de utilização, nomeadamente para o grupo que tem manuais digitais, uma vez que toda a literatura científica mostra que a frequência de utilização está relacionada com a questão da competência e a competência depois com a exploração de manuais, materiais pedagógicos digitais. Relativamente ao primeiro estudo das percepções, nós temos aqui primeiro uma contextualização muito sumária, amostra um instrumento, uma abordagem metodológica que nós decidimos levar a cabo, os resultados entre participantes e intraparticipantes, já vou falar o que é isso, e em relação à contextualização, este estudo obviamente nasce no âmbito do projeto Manuais Digitais da Secretaria Regional de Educação e Ciência e Tecnologia da Madeira, que solicitou uma avaliação externa à Universidade de Aveiro para verificar qual o contributo do projeto de Manuais Digitais para o nível dos resultados de aprendizagem dos alunos. A amostra que nós tivemos foi 1.622 alunos do 8º ano, 243 estavam no projeto de Manuais Digitais e 1.379 alunos na parte que continuavam com manuais em papel que já vinham de outros anos. No que diz respeito à sua distribuição em termos de género, nós tínhamos 53% feminino no grupo de manuais digitais e 47% feminino no grupo de manuais em papel. Não havia aqui uma assimetria que pudesse justificar aqui alguns dados. Depois tivemos uma média muito semelhante, 13,85, média de idades, 13,85 no lado dos manuais digitais e 13,91 no lado dos manuais em papel. No que diz respeito àquilo que é a distribuição de alunos por concelhos, nós temos aqui uma distribuição um bocadinho assimétrica, também devido àquilo que são as dimensões reais populacionais desses concelhos, com o Funchal aqui a ter uma maior proporção, com 31% dos participantes, e temos aqui a Câmara de Lobos e, posteriormente, Santa Cruz, com 19% e 18% correspondentemente em termos de distribuição. Aquilo que nós quisemos fazer relativamente, numa primeira fase, foi um julgamento absoluto, ou seja, que cada criança, neste caso, cada aluno de cada grupo, pudesse fazer aqui uma avaliação daquilo que são as suas percepções em relação ao uso dos manuais, ou seja, cada grupo fazia primeiro o quê? Em relação ao manual que eu tenho neste preciso momento, como é que eu tenho aqui como é que é a minha interação com o mesmo. Nós baseámos
o nosso questionário no Intrinsic Motivation Inventory, no IMI, e, obviamente, começámos com breves dados sociodemográficos, e depois construímos, através do IMI, de todo o poder e de todo o framework conceptual do IMI, questões relacionadas com o interesse, satisfação, valor, utilidade e competência percebida no uso dos manuais. Grupos escolares, o grupo de manuais digitais em relação aos manuais digitais que tinham neste momento, o grupo de manuais em papel em relação aos manuais em papel. De referir ainda que deixamos sempre ancorado aquilo que é a presença ou ausência na sala de aula, ou seja, aquilo que é a minha atividade com o manual digital ou o manual em papel na sala de aula e fora da sala de aula, uma vez que é do âmbito, são os dois âmbitos de uso clássico do manual. E, portanto, depois eles tinham que aqui se posicionar entre concordo totalmente com as afirmações e discordo totalmente, numa escala de 5 pontos, ou seja, concordo totalmente, concordo, não concordo nem discordo, discordo e discordo totalmente. Neste caso, estão exemplos de questões aqui para cada uma das dimensões do IMI, para o interesse, satisfação, para o valor e utilidade, para a competência percebida. Interessa-me por aprender com os manuais digitais ou em papel nas aulas. Depois, em relação à valor e utilidade, é fácil acompanhar as aulas com o apoio dos manuais digitais em papel. Em relação à competência percebida, sou melhor do que os meus colegas a usar manuais digitais, por exemplo, em sala de aula, e aqui nesta lógica comparativa. Em relação ao julgamento relativo, ou seja, aquilo que eu consigo comparar, nós também questionámos as percepções sobre a experiência de aprendizagem antes de entrar no projeto, ou seja, quem neste momento estava a ter aulas com manuais, ou estava no grupo de manuais digitais, era também questionado sobre como era quando tinha manual em papel, ou seja, neste posicionamento retrospectivo, mas tendo aqui um julgamento relativo, ou seja, como é que é agora e como é que era na altura, ok? E em relação a quem neste momento continua com os manuais em papel, nós perguntávamos em relação à sua expectativa, ou seja, qual a expectativa de aprendizagem se entrasse no projeto e usasse manuais digitais. Em relação à abordagem metodológica, nós, efetivamente, como temos, como vocês podem ver aqui, uma assimetria muito grande, ok? Temos 243 alunos em manuais digitais e 1.379 em manuais em papel. O que acontece aqui é que nós vamos ter que tirar, dentro dos 1.379, 243 ao acaso para emparelhar com os 243 dos manuais digitais. Ou seja, se nós, na comparação intraparticipantes, ou seja, dentro dos participantes, nós podemos comparar os 243 com os 243. Porquê? Porque são eles próprios a referir como é que seria quando ainda estavam em manual de papel e como é que é agora nos manuais digitais. Portanto, esta comparação pode ser feita porque são eles próprios a fazer. Na comparação interparticipantes ou entre grupos em relação ao interesse, satisfação, valor, utilidade e competência percebida, nós, se quisermos ter uma comparação justa, temos que ir retirar 243 para não haver uma assimetria muito grande, porque há uma assimetria muito grande entre 243 e 1379. O que nós fizemos foi basicamente fazer meta-análise de 5 amostras para perceber qual das amostras tinha maior convergência com o valor médio global, ou seja, o valor pooled, que nós dizemos, o médio global das 5 amostras, ou seja, estas 5 amostras basicamente não é nada mais, nada menos que retirar dos 1.379, 243 alunos ao acaso para constituir 5 amostras e, curiosamente, e utilizando vetores do interesse, da questão do valor-utilidade e da competência percebida, nós percebemos que a primeira amostra que nós retiramos aleatoriamente, 243, é aquela que maior se aproxima do valor computado global das amostras. E, portanto, foi essa que nós utilizamos para fazer a comparação. Em relação aos resultados entre participantes,
nós verificamos que nos manuais digitais houve uma concordância maior, neste caso, com interesse por aprender com os manuais nas aulas, ou seja, o interesse por aprender nos manuais digitais é maior que os interesses por aprender com os manuais em papel, ok? Uma coisa que inverte aqui a polaridade, uma vez que é um resultado que pode ser negativo, aliás, todos os estudos de neurociências têm mostrado esta dimensão que tem a ver com a extratibilidade, que é se é verdade que eles querem mais usar manuais digitais, ou seja, se quem usa manuais digitais concorda mais que quer usar, quem usa manuais digitais concorda mais que gosta de usar e que se interessa mais por aprender, também é verdade que quem usa manuais digitais distrai-se mais facilmente, ok? E, portanto, esta assimetria aqui na interpretabilidade da dominância dos manuais digitais. Como disse, não é nada novo, é uma coisa que era preciso ter em conta neste tipo de estudos e perceber claramente que há algo que tem que se fazer para criar aqui esta lógica da não distratibilidade com os manuais, neste caso com o tablet ou com o computador onde estão a ver o manual digital. Em relação a fora da sala de aula, esta diferença que eu falei agora não é significativa, ou seja, onde se nota efetivamente que há mais distratibilidade é efetivamente na questão da sala de aula. No entanto, nós verificamos que há efetivamente um acelerar das diferenças, um aumentar as diferenças relativamente a todos os outros vetores, ou seja, um maior interesse por usar os manuais digitais, um maior gosto por usar os manuais digitais, esta diferença é altamente significativa, ok? E também o querer utilizar os manuais digitais. Ou seja, um aspecto bastante positivo no que diz respeito aqui a esta questão de interesse e satisfação nos manuais digitais. Resultado entre participantes em relação ao valor-utilidade, também dentro da mesma toada, ligeiramente maior. Aqui não há diferenças em relação à facilidade de acompanhar, não há diferenças entre manuais digitais, grupo manual digital e grupo manual em papel. No entanto, há aqui, em relação à facilidade da utilização dos manuais digitais relativamente à questão do manual em papel, de referir que esta diferença ainda é maior fora da sala de aula relativamente àquilo que é a facilidade de utilização. Aqui de destacar também a facilidade da utilização dos manuais digitais e aqui é a facilidade de utilização para resolver tarefas dos professores. Ok? Uma questão engraçada aqui é que nós temos a facilidade de sublinhar, tal como acontecia aqui em cima com a distratibilidade, a facilidade de sublinhar aqui, apesar de não ser significativa, a mostrar aqui uma inversão de padrão relativamente a todas as outras afirmações daquela dimensão, da dimensão valor-utilidade. Ou seja, parece que há uma percepção, neste caso absoluta, de que há uma maior facilidade em sublinhar nos manuais em papel do que propriamente nos manuais digitais. Relativamente à competência, aquilo que é competência percebida, nós percebemos também aqui que há uma competência percebida maior na questão dos manuais digitais, nestas duas dimensões, quer dentro, quer fora da sala de aula, com, obviamente, especial aqui, sou melhor do que os meus colegas a usar o manual fora da sala de aula, e neste caso o manual digital tem uma maior dominância relativamente ao manual em papel. Nos resultados intraparticipantes, ou seja, quem está no grupo dos manuais digitais observa-se como era antes relativamente agora, e quem está nos manuais em papel, o que nós temos aqui é que eles vão ter que projetar como é que seria, portanto aqui há uma expectativa de como é que seria, e os resultados aqui foram bastante interessantes, no sentido em que nós temos uma inversão nos manuais em papel. Vamos começar pelos manuais digitais, e olhando para aqui para os manuais digitais, nós não vemos aqui uma exuberância da simetria nos resultados, mas
notamos claramente uma maior proporção de discordos nas afirmações, ou seja, aprendia melhor quando usávamos manuais em papel. Há claramente uma dominância que é nem concordo nem discordo. No entanto, se nós olharmos para as proporções, nomeadamente aqui e aqui, há efetivamente uma assimetria. Gostava mais de usar manuais em papel para aprender, e aqui 25% discordo e 15% discordo fortemente, comparado com 11 e 18 no concordo e concordo totalmente. Ou seja, neste caso aqui, ainda temos uma menor proporção, as aulas eram mais interessantes, aqui relativamente ao interesse peri e pré, na questão no uso dos manuais digitais agora para os manuais em papel, e de facto há aqui uma assimetria a favor da questão dos manuais digitais, com um facto de aprenderem melhor, os professores ensinavam melhor, neste caso o gostar mais e o interessar mais, com maior assimetria para os manuais digitais. Relativamente, era este o resultado que eu estava a dizer há bocado, relativamente àquilo que é os manuais em papel, o que acontece aqui é que aqui, obviamente, nós colocamos uma possibilidade de haver não sei, não é? Da criança não sei, não passei por, se no outro nós tínhamos as duas condições, aqui é uma expectativa. No entanto, nós temos aqui um resultado que não estávamos à espera, que era uma proporção maior, por exemplo, de discordos totalmente, que era as aulas seriam mais interessantes se usássemos manuais digitais, ok? Maior proporção aqui de discordo totalmente. Os professores ensinariam melhor, ou seja, parece que há aqui alguma dúvida de quem ainda não usa relativamente à utilização dos manuais digitais. É basicamente o take-home message, ou seja, a mensagem de levar para casa deste estudo, que é, neste caso, os alunos que neste momento ainda estão em manuais em papel a projetarem o futuro na entrada no projeto e, obviamente, a sua utilização dos manuais digitais. Contudo, como vimos previamente, não é? Quem já usa manuais em papel tem melhor ideia daquilo que é, gosta mais, acha mais interessante, acha que os professores ensinavam melhor, relativamente aqui aos manuais em papel. Ou seja, neste momento, os manuais digitais, para eles, têm um conjunto de benefícios que quem usa ainda manual em papel não os tem. Relativamente aos estudos de classificações, nós mantivemos a mesma amostra, ok? Basicamente nós vamos ter aqui uma amostra com dois níveis, neste caso o nível de percepções e o nível de classificações, e neste caso nós tivemos aqui, queríamos verificar o efeito da utilização dos manuais, neste caso papel e digitais, controlando a frequência de utilização do dispositivo digital e controlando o efeito da ASE da turma, ok? Tipicamente, a ASE é um preditor clássico, ou seja, neste caso é um preditor clássico, muito estudado naquilo que é todo o efeito sociodemográfico, e não só sociodemográfico, neste caso socioeconómico, nas classificações. Isto está altamente estudado, um efeito infelizmente negativo, e portanto nós queríamos controlar isso através de modelos. Usámos um General Linear Model, ajustando com Ordinary Least Squares, para tentar aqui, usando estas variáveis como covariáveis, para tentar ver o efeito real dos manuais nas notas, neste caso nas classificações, controlando estas duas coisas, controlando o estatuto e controlando a frequência do dispositivo digital. Os resultados são interessantes, ou seja, notas significativamente mais altas nos alunos do projeto, comparando com os alunos fora do projeto. Há um efeito principal também da ASE, ou seja, alunos mais desfavorecidos resistam os resultados escolares significativamente mais baixos, ou seja, dentro daquilo que era expectável, tristemente expectável, mas expectável do ponto de vista daquilo que é a literatura científica nesta área. E depois há uma interação entre o manual e, neste caso, a ASE, que está relacionado com uma questão que é problemática neste âmbito, que é o efeito da superioridade do manual digital não é igual para todas as classes, ok? Alunos mais desfavorecidos,
como nós vemos aqui, a azul em baixo, eles têm menor diferença entre o manual em papel e o manual digital. Parece que os alunos mais favorecidos são aqueles que mais ganham com a utilização do manual digital e os alunos mais desfavorecidos são aqueles que menos ganham com a utilização do manual digital. Como eu vos disse aqui, nós controlamos o efeito da frequência. Portanto, nós poderíamos apontar aqui, não, mas calma, porque isto é fácil de explicar, porque os alunos com menor estatuto socioeconómico, por exemplo, não têm tanto acesso a tablets, não têm tanto acesso a dispositivos eletrónicos. Não, mas cuidado, porque nós aqui estamos a controlar neste modelo esse efeito, ou seja, independentemente do acesso, independentemente do uso, da frequência do uso de manuais digitais, nós temos realmente este efeito, ok? E, portanto, basicamente, aqui não há diferenças significativas entre manuais digitais e manuais em papel, o que é triste, e isto, obviamente, do ponto de vista de policy making, tem que ser acautelado, tem que ser tido em conta para percebermos que e efetivamente há aqui um ganho em termos de notas, só que este ganho não é transversal para todas as classes, ok? E, portanto, se ali para um percentil 50, digamos, a mediana, em termos de estatuto social, social escolar, da ação social escolar, desculpem, o que acontece é que nós temos resultados significativos, mas menores do que quando temos um valor alto, neste caso, de alunos menos desfavorecidos, ou mais privilegiados, neste caso, e ausência total de diferenças quando nós comparamos os manuais digitais com os manuais em papel em alunos mais desfavorecidos. Depois, temos aqui um case longitudinal. Eu não quis dizer a escola por questões, obviamente, RGPD, para não estar aqui a isolar a escola. Nós temos duas turmas exatamente das mesmas escolas, em que nós vimos que a inclusão de manuais digitais inverteu classificações, já vamos ver isso, e a taxa de aprovação ligeiramente maior na turma com manuais digitais. Nós verificamos aqui, neste caso, em 2019, 2020, em que tínhamos, em 2019, 2020, tínhamos manuais em papel e, neste caso aqui, nós tínhamos o sétimo 1, que tinha um manual em papel, e o sétimo 2, que tinha manual em papel, ou seja, foi pré-início do projeto. Depois, no ano seguinte, se nós repararmos aqui o sétimo 1, nós temos manuais digitais e sétimo 2, manual em papel. Não esquecer que os manuais digitais aqui ainda não tinham entrado, estavam em piloto e concorrencial com uma coisa chamada pandemia Covid-19. E aqui foi o sétimo 1 no ano seguinte, em que já tinham os manuais digitais a full, já estavam bem implementados, e o sétimo 2 com o manual em papel. Isto é a taxa de aprovação, ok? Em que aqui teve uma taxa de aprovação em 2021, 2022, o sétimo 1 de 100%, e aqui uma taxa de aprovação de 94%. E, portanto, há aqui uma diferença entre o sétimo 1 e o sétimo 2, neste caso, o sétimo 1 que usa manuais digitais, o sétimo 2 que usa manuais em papel. E depois nós verificamos aqui que há também no oitavo ano um resultado muito similar. Neste caso, o oitavo ano deste ano, portanto, temos deste ano, desculpem, 2021, 2022, temos quer os sétimos, quer os oitavos, e aqui uma predominância, uma prevalência para melhor aprovação nos manuais digitais relativamente aos manuais em papel. Há aqui algumas considerações finais. Alunos do oitavo ano do projeto com valores mais elevados na percepção, interesse, motivação, experiência de aprendizagem e competência no uso dos manuais digitais. Okay? Aqui uma prevalência em relação ao uso de manuais digitais. Alunos do oitavo ano do projeto que outrora tinham manuais em papel afirmam que aprendem melhor, que gostam mais de usar, que os professores ensinam melhor e que as suas aulas têm mais interesse com manuais digitais. Contudo, os alunos do oitavo ano fora do projeto têm baixas expectativas em relação à entrada no projeto. Ou seja, quando eu estou a dizer em relação à entrada do projeto, estamos a falar em relação aos manuais
digitais. Estas baixas expectativas, obviamente, são uma apreciação que são, para mim, inesperadas. No entanto, pode ser fruto de ainda não terem passado ou não se conseguirem posicionar relativamente àquilo que vai acontecer no futuro e não perceberem como é que poderá ser. Controlando os efeitos da ASE e da frequência de utilização, os alunos do projeto tiveram melhores classificações. Nos alunos mais desfavorecidos, apesar de terem sido registadas notas mais altas nos alunos que estão no projeto, a diferença não foi estatisticamente significativa. Ou seja, não há um ganho igual no uso dos manuais digitais entre os vários classes de estatuto. Na escola, com turmas com e sem projeto, a turma do projeto obteve ligeiramente melhores classificações do que aqueles que não se encontravam. Os próximos passos que nós estamos a analisar, para além da análise dos docentes, que nós já também estamos a fazer, nós temos aqui um conjunto de efeitos que nós queremos ver ainda respondidos, nomeadamente comparações de notas de anos anteriores, que nós já recebemos da RAN, e que basicamente vamos agora passar para a segunda parte para fazer um conjunto de efeitos digitais, de estudar ainda com melhor pormenor, porque é que são resultados provisórios, ainda com melhor pormenor e com outras amostras, esta superioridade que nós estamos a ver, esta ligeira superioridade que nós estamos a ver relativamente aos manuais digitais, dos manuais digitais relativamente aos manuais em papel. Muito obrigado.